Salve, salve, galerinha! Mais uma sequência de vídeos de geometria analítica. Você já tá manjando, cabeção, o que? Combinação linear, porque você já assistiu todas as aulas de combinação linear. Eu vou avançar no conteúdo e retomar conceitos desenvolvidos na aula de combinação linear. Tudo bem, cabeção? Se você não lembra, assiste os vídeos de combinação linear. Tudo bem? Eu tenho um conjunto de vetores e eu vou definir o que é um conjunto linearmente dependente e linearmente dependente. Esse conjunto de vetores, se um dos vetores, não sei qual, pode ser o primeiro, o segundo, o último, é escrito em função dos demais, ou seja, por exemplo, o primeiro, um conjunto de 5 vetores, V1 até V5. Se V1 é igual a um A, V2 mais B, V3 mais C, V4 mais D, V5, esse conjunto é LD, porque o V1 foi escrito como combinação linear dos outros 4 vetores. Não necessariamente é o V1, mas um deles tem que ser escrito como combinação linear dos demais. Um deles tem que ser escrito em função dos demais. Caso eu não consiga fazer isso, eu digo que o conjunto é linearmente independente. O que significa intuitivamente, ou o que significa isso na prática? Pensa lá, você vai fazer aquele trabalho em grupo, 4 cabeções, cabeção 1, cabeção 2, cabeção 3 e cabeção 4. Vamos lá. Se eu tirar o cabeção 4 e os 3 cabeções conseguirem resolver o mesmo trabalho, esse conjunto é LD. Por quê? Porque o cabeção 4 não fez nada que os outros 3 não fizessem. O cabeção 4, o trabalho dele foi feito em função dos trabalhos demais. Ele tira. Agora, sobrou 3. Agora, aqueles 3 cabeções, esses cabeções não, esses são bons. Por quê? Porque se você tirar um deles, entendeu? Você não consegue resolver o trabalho. O trabalho do cabeção 3 não pode ser feito só em função do cabeção 1 e do cabeção 2. E a mesma coisa, o trabalho do cabeção 2 não pode ser feito em função do cabeção 1 e do cabeção 3. E o trabalho do cabeção 1, o cabeção 2 e o cabeção 3 não conseguem fazer. Nenhum desses vetores é escrito como combinação linear dos demais. Nenhum desses 3 vetores é escrito em função dos demais. Nesse caso, se eu não consigo fazer isso, esse conjunto é linearmente dependente. Agora, se tem um vetor que é inútil, que consegue ser escrito em função dos demais, ele pode ser retirado. E esse conjunto é dito linearmente dependente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos prosseguir. Dá aquele print na lousa sobre dependência linear. E essa daqui é a canetinha anota aí. Então, que eu tenho um conjunto de N vetores, esse conjunto é linearmente dependente se ele for combinação linear, um desses vetores for combinação linear dos demais. E LI, caso contrário. Tudo bem, isso é a definição, tem uma outra definição mais formal, só que eu não quero tratar dela. Por quê? Porque é mais objetivo de álgebra linear. Nesse momento eu quero dar uma interpretação geométrica e uma interpretação algébrica do conceito de dependência linear. E a gente já viu isso em combinação linear. Se você não lembra, toma os vídeos e eu vou relembrá-los e ampliar o seu conhecimento. Tudo bem? Vamos lá. Eu começo com um conjunto de um vetor. Um vetor, se ele for nulo, ele é dito LD. Se ele for diferente do vetor nulo, ele é dito LI. Geometricamente, um conjunto de um vetor gera o quê? Se esse vetor for não nulo? Gera uma reta passando pela origem. Isso a gente trabalhou, até equacionou, fez a equação simétrica, paramétrica da reta, vetorial. A gente trabalhou bem isso, certo? Agora, para 2 vetores, aí o bicho pega. Se eles forem paralelos, significa o quê? Que um é, vamos lá, deixa eu pegar as canetas.
Por exemplo, esses dois vetores são paralelos. Um é múltiplo do outro. Ah, tudo bem, essas canetas são do mesmo tamanho, mas suponha que essa caneta vermelha fosse maior. Então, eu tinha que multiplicar o azul para crescer e igualar. Então, os vetores são múltiplos, eles são proporcionais, e o que um faz, o que acontece? O outro faz igualmente. Então, esse conjunto, na verdade, não tem dois vetores. Eu posso retirar um porque geram a mesma informação. Ou, se tiver esses dois cabeções, e esses dois cabeções têm ideias o que? Paralelas, ideias, não agrega nada novo. Olha o cunho filosófico da coisa. Agora, se eles não são paralelos, eles têm ideias em direções diferentes, ele agrega coisa nova. Então, a diversidade gera coisa nova. Então, dois vetores não paralelos geram o quê? A gente viu, geram um plano. Que plano? Um plano passando pela origem, contendo esses dois vetores, tudo bem? E como é que eu decido se esses vetores são ou não paralelos? Eu decido se esses vetores são ou não paralelos fazendo quando eu tenho as coordenadas do vetor, suponha que o IV tem coordenadas o 1, o 2 e o 3, V1, V2, V3. Eu faço primeiro sobre primeiro, segundo sobre segundo, primeiro, dividido segundo, segundo, terceiro com terceiro. E essa divisão das coordenadas de o mesmo valor significa que as coordenadas são o quê? Proporcionais. Esses dois vetores são proporcionais, são paralelos, esse conjunto é LD, porque eu consigo o quê? Escrever, por exemplo, V igual a alfa U, eu escrevo um vetor em função dos demais, ou seja, um vetor em função do outro. Se não for acontecer isso, eu tenho que os vetores não são paralelos e geometricamente eu tenho um plano passando pela origem, contendo os dois vetores. Tudo bem, meus lindos? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Vamos avançar. Um vetor, 2. Agora vamos para 3 vetores. 3 vetores. Aí o bicho pega. 3 vetores, ó. 3 vetores. Quais são as possibilidades geométricas? Basicamente, eu tenho 3 vetores assim, que esses 3 vetores não são coplanares. Ou, de alguma forma, eu tenho que o quê? Que os vetores são coplanares, ou seja, tem um plano contendo eles. Vamos lá. Se os 3 vetores não forem coplanares, eu fiz o quê? Qualquer vetor do espaço é escrito em função desses 3. Mais que isso, se eu tenho 3 vetores não coplanares, nenhum deles é escrito em função dos demais. Na verdade, qualquer vetor do R3 é o quê? Combinação linear desses vetores. Então, isso aí vai ter outra implicação do conceito de base, de coordenadas. Então, se eu pegar 3 vetores linearmente independentes, ou seja, 3 vetores não coplanares, qualquer vetor do espaço tridimensional é escrito como um AU mais BV mais CW. E esse vetor eu consigo, nesse conjunto de vetores, escrever como as coordenadas A, B e C. Já eu vou tocar nisso. Então, 3 vetores coplanares, LD. Então, assim, 3 vetores coplanares. Por quê? Porque se eu tiver 2 vetores aqui, na hora que ele entrar nesse plano, eu consigo fazer uma decomposição em coordenadas e escrever esse vetor em função dos demais. Se você pegar livros de geometria analítica, eles têm a demonstração desse teorema. Eu não vou demonstrar analiticamente esses teoremas, mas eu vou fazer um vídeo usando GeoGebra, que tem todas as ideias da demonstração, de decompor o vetor. Já, aguenta aí que o professor tá doidão ainda. E eu vou fazer esse vídeo para você. Aguarde esse videozinho daquele jeitinho que você sabe, gosta e aprecia. Tudo bem? Como é que eu determino algebricamente se os vetores são não coplanares? Algebricamente, os vetores não são coplanares se o determinante da matriz formada entre eles é diferente de zero. Se for diferente de zero, eles são LI.
se for igual a 0, eles são LD. Esse determinante dessa matriz formada por 3 vetores é um negócio interessante demais, porque já já eu vou falar de produto misto. Fiz já vídeos de produto escalar, na verdade até assunto depois, mas depois vem produto vetorial e produto misto. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, um volume de um paralelepípedo é o quê? Se o paralelepípedo tem arestas de comprimento A, B e C, o volume é ABC. Agora, se as arestas forem vetores, eu defino um produto que é A vezes B vezes C, mas esse produto tem um nome, que é o produto misto. Eu vou definir uma nova operação chamada, uma nova álgebra chamada, um novo produto chamado produto misto, no qual o volume vai ser dado por esse produto entre esses 3 vetores. Esse produto entra 3 vetores e sai um número, mas eu não vou falar mais nada sobre isso, porque isso é assunto lá para frente, então não adianta. O que você tem que saber, o resumão da aula de hoje, o que você tem que ter entendido dessa aula? Você tem que ter entendido o seguinte, olha, um conjunto é LD se um dos vetores é escrito em função dos demais, se um vetor não agrega nada. Se cada vetor agregar alguma coisa, significa que ele não pode ser escrito em função dos demais, ou seja, os outros não conseguem fazer o trabalho dele. Ele é fodão, cada um, num conjunto ali, cada vetor é fodão, ninguém consegue fazer o que ele faz, beleza? E aí eu tenho a parte geométrica algébrica, entendeu? Para 2 vetores, o que acontece? LD paralelo, LI não paralelo. Como é que eu vejo isso? Pego as coordenadas, divido, tá? Se forem iguais essas divisões, eles são paralelos, são proporcionais, são múltiplo, o conjunto LD. Se essa divisão entre as coordenadas não der igual, ele é LI. Isso gera um plano. Para 3 vetores, eu faço o determinante. Se o determinante zerar, os 3 vetores são coplanares. Se o determinante não zerar, os 3 vetores não são coplanares. Como é que eu faço isso algebricamente? 2 vetores proporção, 3 vetores determinantes. Belezinha? Já vídeo aulas sobre a aplicação desses conceitos teóricos. Vou pegar uns exemplos de vetores e ver se esse conjunto é LD, LI. Tudo bem? Tudo bem? Se gostou, curte, compartilha, tira a dúvida até via fumaça. Beijinho, beijinho, pau, pau. Até a próxima aula, galera.